Estamos de volta ao programa Tema Livre, hoje com os olhos voltados para os nossos bichinhos, os cães, os gatos, e trouxemos um especialista que já por 17 anos tem dedicado parte da sua vida, né? Uma jornada bastante grande durante o dia a esses animaizinhos. É o médico veterinário Luiz Américo Borba, ele que é presidente do Abrigo Animal. Parabéns a todos os associados do Abrigo Animal, que realizam um trabalho fantástico em nossa cidade. A bem da verdade, com grande dificuldade, e por isso nós temos que dar toda a atenção para eles também, na medida do possível, fazendo doações, ou pelo menos cuidando melhor dos nossos bichinhos em casa. Já seria ótimo. Doutor Luiz Américo, então estávamos conversando sobre o Abrigo Animal e sobre que não adianta simplesmente abrir uma fábrica de castração, né? Se não desenvolvermos um trabalho junto à população, principalmente no item conscientização. Isso é muito importante, né? Eu tenho um projeto na minha Conta para nós então qual é o seu projeto. Na minha mente, assim, que seria da seguinte maneira: você teria que fazer isso de maneira isolada. Vamos imaginar um bairro, a gente escolheria um bairro qualquer em Joinville, e aí você faria um cadastramento numa rua. Então, os agentes de saúde envolvidos, os agentes comunitários que estão ali, né, que têm um contato com as pessoas, porque para fazer o cadastramento dessas pessoas, identificar o número de animais para cada família, e aí castraríamos toda aqueles animais daquela rua. Claro. Conscientizaríamos uma campanha de castração, que não é a carrocinha do sabão, né? Isso. Eu lembro quando eu era pequeno, quando criança, nós tínhamos um medo danado da carrocinha de sabão. De fato existiu essa carrocinha de sabão, não? Olha, eu vou dizer para ti assim, eu não sei do sabão, né, de fazer sabão do cachorro, mas até 3 anos, em São Paulo, eram feitos 600 eutanásias por semana em câmara de descompressão. Isso mudou, né? Acho que uns 4 anos para cá mudou. Eles acabaram, não pode... Contraria os ditames até da própria lei, né? Isso. Então não se pode mais fazer eutanásia sem uma justificativa e tal. Então tá tudo mais complicado. Mas existia sim essa eutanásia em massa, né? Claro. Que acontecia. Mas vamos voltar então à sua ideia. Agora o doutor Luiz Américo foi transformado no nosso vereador. Está fazendo um projeto de lei. Imagina. Então, imaginaríamos que a gente faria o quê? Numa determinada rua, a gente começaria por uma rua, a gente faria o quê? Castração 100%. Claro. Né? E isso que a gente... até para a gente ganhar experiência, para saber quais são as dificuldades. Isso teria que envolver, então, os agentes de saúde locais, os agentes comunitários, para quê? Para chegar perto dessas pessoas, né? Para ganhar simpatia, claro. Porque vai ter gente que não vai querer castrar, porque vai diminuir a ferocidade, porque não sei o quê, porque não sei o quê, aqueles mitos que a gente já conhece. Então, ao fazer zerar a rua, a gente sabe que ali não tem nenhum animal inteiro para procriar. A gente passaria para a rua seguinte. Aí faríamos em todo um bairro. Então, faríamos um bairro. Isso poderia ser feito em um ou 2, 3 bairros ao mesmo tempo. Mas o custo disso seria muito alto? Não sei te dizer, Marcos, mas assim, do jeito que a gente está fazendo, do jeito que se prevê, do jeito que está se colocando as coisas, as leis que estão se buscando, eu não vejo... São paliativos? Eu não vejo resolução. Porque são ações, assim, do que a gente já está acostumado a ver em outras cidades do Brasil, por exemplo, que não se tem um resultado. Porque um animal, ele procria, um cão principalmente, ele procria de uma velocidade muito grande. Uma fêmea, numa rua que deixou de ser castrada e que continua a procriação, ela vai gerar no mínimo 12 filhotes por ano, numa única rua, né? Claro. Então, se sobrar uma, e a gente sabe que são muito mais. Então, a velocidade com que esses animais acabam procriando é muito maior do que a gente consegue. E não estaríamos também entrando no campo, me perdoe se eu estiver equivocado, no campo também de complicarmos um pouco a procriação desses animais? Você diz no assim, que diz respeito ao tipo de cada raça, enfim? Geralmente esses animais que acabam se procriando são animais sem raça definida, né? Certo. São chamados vira-latas. Vira-latas, que a gente chama SRD, sem raça definida. Então, existe, por exemplo, assim, um excesso desses animais, né? Claro. Tanto é que, né, a gente não consegue castrar. A partir do momento que você faz
essa castração em massa, e aí você pode depois que você já tem um controle, você pode aí... Sua sugestão é um pente fino da castração. A castração em massa, para mim, é a única maneira... Acho que teria que ser, na verdade, uma ação até do próprio governo, né? Teria que ser do municipal. Uma entidade tipo Abrigo Animal ou outras entidades, né? A gente está falando do Abrigo, mas existem várias outras entidades hoje, e graças a Deus em Joinville, né, que são co-irmãs, então a gente acaba... Que minimizam o problema, né? Nossa, divide muita força, né, a necessidade de só uma entidade, né, estar trabalhando, e tem um trabalho fantástico, são super dedicadas, então isso acaba distribuindo. Mas pode ter mais 200 dessas aqui em Joinville que não vai dar jeito enquanto não tiver o quê? Um incentivo, uma conscientização de que o problema ele tem que ser atacado na raiz. E a sua ideia já aconteceu em alguma cidade? Não sei, Marcos, não tenho conhecimento, na verdade, porque essa minha ideia, na verdade, a gente tem, por exemplo, quando se fala em tratamento de doenças, né, uma epidemia de alguma doença, o que você faz? Você tem que fazer o quê? Ou você elimina todo o problema, né? Ou você vai estar apagando incêndio com um copinho d'água. Não tem essa. Então, ou você faz o negócio de maneira eficiente ou não. A exemplo que nós temos aqui no estado de Santa Catarina é a febre aftosa, no caso dos bovinos, que eu lembro quando eu era estagiário, que entrava-se nas propriedades que não queriam, né? Uma vez eu fui recebido a bala, né? Eu era estagiário e os caras atiraram na gente, pô, caramba, onde é que eu tô, né? E aí depois a gente veio com o exército. Alternativa para o bem comum, né? Então, mas eles tinham uma resistência natural e tal, então foi entrado com o exército, com a polícia e o exército, e aí foi obrigado, todos os animais eram vacinados daquele jeito, então quem não queria era obrigado. Né? Então foi dessa maneira, entre outras ações, né? A gente está falando de uma delas, é que se conseguiu chegar em todo o estado, né? Então essa área livre de febre aftosa se conseguiu fazendo de maneira radical, né? E maneira eficiente. Então eu não vejo outra maneira de a gente... Então tá aí, doutor Luiz, registrada a sua ideia, de repente temos vereadores ou alguém do governo assistindo, né? E a gente espera que eles sejam mais ousados no que diz respeito a campanhas de castração, para que a gente possa resolver o problema, né? E tem muitos colegas, a gente conversa agora que eu sou presidente do Abrigo Animal, a gente antes não sabia, mas tem muitos colegas veterinários que chegam para mim e falam, pô, quando é que vai ter alguma coisa assim para a gente ajudar e tal? Que estão trabalhando em outra área, né? Que não exercem mais a função de médico veterinário, mas que gostariam de ajudar. Como voluntários até mesmo. Exatamente. Fazendo cirurgias, né? Na parte técnica, que é uma parte às vezes mais complicada. Então tem muita gente para ajudar, basta alguém organizar isso, né? O trabalho de castração dura quanto tempo no animal? Uma cirurgia? Uma cirurgia. Uma fêmea, depende da habilidade do cirurgião, né? Então, de 10 a 30 minutos, mais ou menos. E o custo é muito alto, doutor? Então, depende da complexidade do problema. Do peso, então. A gente está falando do peso do animal. Quanto mais pesado, um animal de 30 quilos consome 6 vezes mais anestesia do que um animal de 5 quilos, proporcionalmente ao peso. O cara aí é muita anestesia. Anestesia. Então, se você trabalha com castração, primeiramente, talvez você vai ter um custo um pouco mais alto. Mas depois, quando você já tiver com a população já consciente, você vai estar castrando filhotes até 6 meses de idade, que geralmente são animais mais leves, e aí você vai ter um custo bem mais reduzido disso, né? Então a manutenção é mais barata do que a campanha em si, né? Qual o endereço eletrônico, doutor, para que as pessoas possam doar, fazer suas doações, enfim, para o Abrigo Animal? Para o Abrigo Animal. Então, assim, e como eles devem proceder para fazer Como é que nós fazemos? Então, no site do Abrigo Animal, né, abrigoanimal.org.com.br, nós temos lá, então, o número da conta bancária, né? Temos 2 contas bancárias para que as pessoas possam fazer a doação em espécie, ou, se elas quiserem, elas podem doar em ração, podem ligar para a gente, né? Ou mandando um e-mail para abrigoanimal, abrigoanimal.com.br, e dizendo o endereço, a gente vai também buscar essas rações,
no local, ou também tem uma grade no GEAS que as pessoas também podem depositar lá, né? E que a gente está toda semana buscando também. Agora, uma das promessas de campanha, inclusive, dos governos que passaram por Joinville, é de termos um local adequado, financiado e bancado pelo próprio governo, né? Mas está custando esse tipo de coisa. Para proceder junto aos animais, castrações, enfim, sim, né? Então, tem o IBEA, né, que é o Centro de Bem-Estar Animal, que ele já está sendo construído, não foi inaugurado ainda, né? Já era para ter sido inaugurado, que ele prevê castrações de animais lá. É um centro de castrações, né? E também para alojar alguns animais, por exemplo, que foram atropelados, né? Que necessitaram de algum tratamento, então eles vão ser colocados lá até a doação, né? Então, na verdade, o Centro de Bem-Estar Animal, ele prevê a recolocação desses animais tratados no lugar onde eles foram retirados. E se alguém está com interesse, está nos assistindo, olha, eu gostaria de adotar um animalzinho. Então, assim, o abrigo animal, né, dos cães, você tem que ir lá no abrigo animal para fazer a escolha do seu animal, né? Então, está saindo um site aí da Frada, que ele vai colocar também os animais do abrigo animal nesse site. A carinha dos bichinhos. Isso, a carinha, porque às vezes as pessoas não querem ver, fica lá no Vila Nova, né? Então, fica na estrada Blumenau, né? Passa a entrada do Piraí, né? Só você perguntar ali, tem uma ruazinha que entra na frente do cemitério, no final da rua, bem fácil. Então, nesse site da Frada vai estar o animalzinho lá. Só que é muito importante, a gente está frisando isso para as pessoas, que os animais, principalmente os mais bonitinhos, eles giram com rapidez. Então, você tem que fazer um contato rapidinho, né? Ou viu o animalzinho que foi colocar no site, vai rapidamente lá. Mas lembrando que os bichinhos feinhos também são carinhosos. Também são ótimos. Nós temos mais de 500 animais lá para serem adotados. 500 animais, E qual é a média de doação por semana? Nós temos uma média por mês. Por mês? De 50 a 60, mais ou menos. 50 a 60. E quantos animais entram por mês? Nessa média também. Também? Também. Então, tá difícil às vezes, o negócio, tem meses que a gente recebe mais, pega mais animais do que recebe. Principalmente quando tem filhotes, né? Porque filhote a gente muitas vezes não tem como recusar, né? Que necessitam de cuidados especiais. Outra coisa importante também, se tu me permite comentar, as pessoas confundem que o abrigo animal, ele não atende, ele não pega animais de particulares, ele só pega animais de rua, animais abandonados, animais que não têm donos, né? Então, algumas pessoas vão lá, e até cheio da razão, achando que o abrigo animal, ele deveria receber esses animais. Então, como você falou, não é um depósito. Até porque uma das campanhas do abrigo animal é fomentar a responsabilidade de cada pessoa, né? Exatamente. E aí viria de contra até a própria... Olha, o tempo passou tão rápido, nosso assunto estava tão bacana, eu tinha 800 perguntas para fazer para o doutor. Vamos ter que convidá-lo novamente. Mas antes eu gostaria de terminar falando um pouquinho, então, pelo menos uma pergunta sobre os nossos animaizinhos, sobre o item socialização. Joia. Nós temos assim muitos problemas, né? A gente escuta muito de agressividade, né? Por exemplo, um pitbull é um monstro, Rottweiler, né? A gente tem muito essas informações. E eu diria para ti que 95% desses problemas está na falta de socialização desses animais. A socialização nos cães acontece até os 90 dias de idade. O que significa isso? Significa para nós que esses animais, eles vão ter uma noção do meio onde eles vivem, né, até os 90 dias de idade. Depois disso, a socialização ela já começa a diminuir. Então, se você, por exemplo, um animal que não conviveu com criança, até os 90 dias de idade, ele vai ter dificuldade de aceitar uma criança depois. Então, se ele tiver um temperamento agressivo, a tendência é ele desenvolver agressividade contra a criança. E assim por diante. Se o tratarmos com agressividade, eles vão responder também com agressividade. Mas assim, também, isso também é verdade, mas no quesito da socialização, por exemplo, medo de foguete, por exemplo.
Se o animal tiver contato com os fogos até os 90 dias de idade e não tiver ninguém para dizer para ele ali, para acalmá-lo... Qualquer festa, tudo bem para ele. Isso. Se não tiver ninguém, talvez ele desenvolva uma aversão, um trauma contra os fogos de artifício. Claro. Porque para eles o som é diferente, eles ouvem uma intensidade maior. Uma intensidade maior. Trovoadas, a mesma coisa, né? Então, barulho de moto, né? Carteiro, né? Por que as pessoas deixam, na verdade, as pessoas deixam um animal odiar carteiro, né? É uma pessoa que vai lá, entra no seu ambiente, entendeu? E o proprietário tem que mostrar para ele que é uma pessoa que não vai, digamos assim, agredir. E aí fica essa coisa de cão que não gosta de carteiro, mas é culpa das pessoas, na verdade. Entendeu? Então, a socialização é uma coisa que a gente tem que discutir mais também. Claro. Tá? Porque quando você socializa bem o animal, ele fica, as pessoas comentam, ele fica como se fosse uma pessoa. Porque ele acaba entendendo o meio ambiente onde ele vive e ele acaba interagindo de maneira bem mais amistosa e bem mais, digamos assim, prazerosa para a gente. E outro dia, lendo um livro sobre tratamento de cães, eu percebi que muita coisa que a gente age com os animais, responde da mesma forma em relação aos seres humanos, né? Tipo como que assim? No que diz respeito a comportamentos. Existem muitas semelhanças também, né? Na verdade, se a gente fosse falar de comportamento cão, a gente poderia fazer mais um programa bem legal, assim, sabe? Que Vamos convidá-lo novamente, então. Uma parte que eu gosto bastante. Mas tem suas similaridades e tem suas diferenças, né? Claro. O interessante é a gente saber quais são para poder interagir. Legal. Dr. Luiz Américo Borba, foi muito bacana o nosso bate-papo. Foi muito rico as informações que o doutor trouxe para o nosso programa. E eu gostaria, inclusive, vou pedir para a produção para remarcar, para a gente falar, de repente, sobre essas peculiaridades, né, sobre a socialização entre os animais e assim por diante. Legal. Estou à disposição. Que o Papai do Céu lhe dê longevidade, né, e que possa sempre continuar desenvolvendo esse trabalho fantástico junto aos nossos animaizinhos. Obrigado. E nós seguimos, gente, no campo da informação, sempre do jeito que você gosta. Daqui a pouquinho nós já voltamos.